Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ter o que vai acontecer agora, Evandro, a procissão que vai levar o caixão da Rainha Elizabeth até a porta da capela de São Jorge. A gente tem aí o cortejo já chegando em Windsor e aí o que vai acontecer é o seguinte, haverá uma procissão aqui pela Long Walk, onde está justamente posicionado o âncora Márcio Gomes. Isso. A gente vê todo esse tracejo que vai até dentro do castelo de Windsor. Quando chegar lá no chamado quadrângulo do castelo, a família real vai se juntar à procissão e eles vão fazer o mesmo trajeto que foi feito na ocasião do funeral do príncipe Filipe. Ou seja, eles se juntam de dentro do castelo e eles vão a pé até a porta da Capela São Jorge. Enquanto isso não acontece, outros integrantes da família real vão chegando e vão chegando ali por outros portões e eles já vão se posicionando dentro da Capela de São Jorge. Então, isso que a gente vê aqui nesse mapa é a última oportunidade para quem está do lado de fora do castelo de Windsor prestar as últimas homenagens à Rainha Elizabeth. Então, haverá essa procissão daqui a pouquinho, a última de várias que a gente acompanhou. O caixão da Rainha Elizabeth já percorreu 500 quilômetros desde aquele primeiro traslado no castelo de Balmoral. Agora, Américo, a cidade de Windsor e, claro, o castelo, né, que, enfim, vai ser a etapa final da onde vai percorrer ali, vai ser levado o caixão da Rainha Elizabeth II. Conta um pouquinho pra gente da característica, né, e da importância, evidentemente, do castelo, que simboliza ali praticamente a cidade. A cidade de Windsor é muito conectada à família real, né? É a dinastia de Windsor, afinal de contas. O castelo é a principal atividade ali da cidade. É uma cidade muito turística, muito próxima de Londres, cerca de 40 quilômetros, mas já também, embora seja próximo, um feeling muito diferente na cidade. Já é uma cidade do interior da Inglaterra, muito associada à monarquia, obviamente. O castelo é uma das habitações da família real, uma das mais antigas e tem sido continuamente habitada pelos reis e rainhas da Inglaterra há séculos. Eu tive a oportunidade uma vez de dormir no castelo de Windsor, quando eu estava fazendo um curso pela BBC de Londres. Pois é, porque o castelo tem partes, obviamente não era um convidado da família real, não é exatamente isso. Mas o castelo, ele tem partes que são as partes privadas para a família real, obviamente, onde você não tem acesso, onde está a Capela de São Jorge, por exemplo, onde vai ser enterrada a monarca e onde está enterrado o príncipe Philip, por exemplo. Às vezes tem algumas missas que podem ser abertas ali, mas é uma capela privada da monarquia. É bem grande, né? Mas ele é muito grande e ele tem lugares que é um castelo que funciona, que trabalha, que você pode fazer várias coisas. Eu passei 3 noites lá num curso de liderança, na época quando eu trabalhava lá em Londres, e é um castelo muito interessante. Obviamente eu participei de a gente chama de castelo toda aquela área que é protegida e que está lá, mas são vários edifícios, né? Não tive acesso, infelizmente, a nada remotamente parecido com a família. Né? É um complexo, exatamente. E a gente chama aquilo tudo de castelo, né? Então, tem umas partes muito mais novas, outras muito mais antigas. Em 1992, quando a Rainha Elizabeth declarou que era o Annus Horribilis, o ano mais horrível do reinado dela, quando alguns membros da família real se separaram, o castelo de Windsor pegou fogo também, para quase desespero da nossa monarca. Bom, então digamos que nós temos uma liderança real aqui na CNN Brasil, né? Já que o curso foi de liderança e dentro do Castelo de Windsor. Pessoal, essas imagens que vocês acompanham agora é do momento em que o caixão da rainha chega então ao Castelo de Windsor. Percebemos que o carro parou e que agora começa de fato toda essa preparação para essa procissão que vai por dentro da área do castelo. Vamos acompanhar agora, ouvir um pouquinho para a gente ver como é que vai ser esse início. E é impressionante a gente acompanhar a pontualidade de
todo esse trajeto e principalmente de todos estes protocolos que foram montados há anos, que tiveram inclusive a participação da rainha durante a preparação e que agora é cumprido à risca. A previsão era de que o caixão chegasse ali a este ponto onde nós acompanhamos agora às 11h06 da manhã, que foi o que aconteceu. Às 11h07 começa-se essa procissão lenta ao som desta música que nós estamos acompanhando, para às 11h10 ela entrar nesta área que foi apontada ali pela Derla Cardoso, para então a procissão até a Capela de São Jorge, onde haverá essa cerimônia religiosa. E é nesta cerimônia, né, Derla, que tem a previsão de 800 convidados participarem juntamente com toda a família real. Isso, então a gente pode perceber que a capela, apesar de ter um nome capela, ela ainda cabe até bastante gente. Durante essa última procissão que a gente vai acompanhar, a gente deve ouvir ao fundo, Evandro, os sinos do castelo de Sebastopol e da Curfew Tower, que serão tocados também a cada minuto, assim como tiros que serão disparados ao longo dessa última procissão que a gente vai acompanhar até a capela, até dentro do complexo do castelo, onde ele será posicionado, o caixão da Rainha Elizabeth, na frente da Capela de São Jorge. E olha, a gente segue então, agora é um cortejo, né, até a chegada à Capela São Jorge, e os membros da família real então se unem a esse cortejo a pé no Castelo de Windsor, é isso, Derla? Isso, a imagem que a gente verá será muito parecida à procissão que foi feita para o funeral do príncipe Philip. Eles saem ali de um determinado ponto do castelo e seguem a pé atrás do caixão da Rainha Elizabeth até a porta da Capela de São Jorge. Enquanto isso, outros integrantes da família real vão chegando por um outro portão mais próximo da capela para irem também se posicionando lá dentro da capela para assistir essa última cerimônia religiosa que será transmitida. Depois dessa haverá um serviço privado que a gente não vai poder acompanhar, será finalmente só para a família real. E nós também estamos acompanhando junto com o professor Vinícius Rodrigues Vieira, da FAAP, da FGV. Ele nos ajuda, né, a compreender um pouco mais do que está acontecendo agora e dos próximos momentos também. E, professor Vinícius, muito se fala sobre o início, então, de uma nova era a partir de Rei Charles III, começando, de fato, e assumindo a posição de sua mãe, embora diplomaticamente isso já tenha acontecido ao longo da última semana e principalmente no fim de semana, quando ele recebeu centenas de chefes de Estado, líderes mundiais. E eu queria saber do senhor, neste caso, essa passagem de coroa, essa coroação que se fala e que ainda, né, permanece na monarquia britânica, ela já demora um pouco mais, não é imediata ao enterro da Rainha Elizabeth II, né? A coroação deve apenas acontecer no ano que vem. Charles III, obviamente, já reina, ele passou a reinar no momento da morte da sua mãe. Aquela lógica, né? Rei morto, né? No caso, rainha morta, rei posto. Então, nós temos o Charles já reinando, mas a festa, né? Toda a festividade, tudo aquilo que, inclusive, aconteceu com a rainha apenas tempos depois, mais de um ano depois ali, que seu pai, rei George VI, faleceu lá em 52, ela só foi coroada ali em junho de 53. Então, o mesmo deve acontecer agora com o Charles III, devem esperar isso ali para a primavera, para o verão do próximo ano. Professor, segue com a gente vai acionar então a nossa reportagem, nossa equipe que está por lá, Márcio Gomes, nosso âncora do Prime Time, está acompanhando de perto desde as primeiras horas em que foi anunciada a morte da Rainha Elizabeth II, há 11 dias, Márcio Gomes então está por lá. Márcio, bom, está chegando aí perto, o que você consegue ver daí então esse cortejo, né, com o caixão da Rainha Elizabeth II? Nós já conseguimos ver o cortejo sim, Marcela, e eu sou obrigada a falar mais baixo aqui, porque o silêncio aqui é absoluto. Já é possível ver os primeiros cavaleiros que estão trazendo essa procissão aqui para a entrada da longa reta que leva ao Castelo de Windsor. Há pessoas chorando perto de mim, há um silêncio muito grande em sinal de respeito a este momento. Como eu já falei na entrada anterior, Windsor era o local que
Elizabeth II chamava de lar. Ela passou a infância aqui com a irmã Margaret. Ela aprendeu a andar de cavalo nessa região e eu vou pedir para o Reinaldo Macedo mostrar exatamente a visão que nós temos nessa entrada. São os primeiros cavaleiros, primeiro são cavalos da polícia, logo atrás soldados da Guarda Real sem cavalo, logo depois alguns a cavalo. E neste momento, o que a gente percebe é que o telão que estava transmitindo a imagem aqui para o público foi desligado, num sinal de respeito, para que todos olhem para a longa caminhada. Também percebemos os soldados hélices da Marinha Britânica que se posicionam ao longo da longa caminhada. Eles estavam primeiro em posição de luto, com a cabeça baixada, agora eles levantaram a cabeça. E ouvimos também a música bem baixa chegando aqui a este ponto, a música que vocês escutam perfeitamente, nós aqui escutamos ainda baixa, mas está num crescente, num crescendo, ou seja, está chegando o momento para essas 150 mil pessoas que estão aqui nos Jardins Reais do Castelo de Windsor se despedirem, dizerem adeus à Rainha Elizabeth II. Um último adeus neste local que Elizabeth II chamava de lar. A procissão chega num ritmo extremamente lento, como nós vimos em Londres, exatamente no ritmo das batidas de uma cerimônia assim. O que se viu em Londres foi um funeral de Estado, como desde 1965 não se via. O último funeral de Estado realizado na Abadia de Westminster, com toda aquela pompa que se viu hoje, e nós acompanhamos ao vivo na CNN Brasil, foi de Winston Churchill, 1965. Agora de Elizabeth II. E as pessoas que estão aqui nos Jardins Reais de Windsor, muitas delas desde a meia-noite, chegaram cedo para guardar lugar, assistem com muita emoção a este momento. A ligação da família real britânica com este local é muito forte. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi aqui em Windsor que a família real britânica se abrigou. A Rainha Elizabeth II e a Princesa Margaret, crianças, Elizabeth II com 14 anos de idade, veio para cá se proteger dos bombardeios alemães que castigavam, destruíam Londres. A família real se recusou a sair do país, poderia ter ido para o Canadá, mas manteve a opção de permanecer na Inglaterra, num abrigo, claro, protegido, um pouco distante de Londres, mas prestando atenção nisso, eles conseguiam ver as fumaças, ver o fogo de noite ardendo na capital britânica, e eles assistiam tudo daqui. Elizabeth II, inclusive, fez um pronunciamento voltado às crianças. Ela, com 14 anos de idade, já teve essa responsabilidade de fazer um apelo às crianças para que tivessem coragem naquele momento. Então, a ligação deste local, o Windsor, com Elizabeth II diretamente, é fortíssimo. Vamos ouvir um pouco da banda que passa aqui neste momento, bem em frente à nossa câmera, de Reinaldo Macedo. Márcio mencionou para vocês que essa procissão, embora aconteça dentro do Castelo de Windsor, ela deve demorar um pouco exatamente por conta da lentidão que eles vão seguindo ali ao longo dessa pista que leva ao local. A previsão é de que o caixão da rainha chegue em frente à Capela de São Jorge por volta de 11h53 da manhã. Então, menos de 40 minutos isso deve acontecer. E nós estamos mostrando para vocês imagens de várias câmeras. Eu acredito que essa da direita seja ali o ponto do quadrângulo, Derla, onde o caixão vai chegar para se encontrar com a família real e depois continuar essa procissão até o local, até a Capela de São Jorge, onde haverá essa cerimônia envolvendo 800 convidados? Acredito também, Evandro, que sim, apesar da câmera estar um pouco cortada, mas já também a gente vai ver essa cena, porque não consegui identificar muito bem, mas já a gente deve ver. E ela acontece, essa procissão, de uma maneira lenta para que justamente os súditos possam prestar as últimas homenagens
Afinal, esta principalmente é a última procissão, a última oportunidade deles terem esse contato próximo com a Rainha Elizabeth. Essas flores que vemos em cima do veículo foram atiradas agora há pouco, quando o veículo entrou em Windsor, e as pessoas atiravam algumas flores aí como uma maneira de homenagem também. Vamos então falar de novo com o professor que acompanha a gente nessa cobertura especial, professor de Relações Internacionais da FAAP, da FGV, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, então a gente vê já o caixão da Rainha Elizabeth II já chegou ao castelo de Windsor, onde agora vai seguir depois, de um cortejo a pé até a Capela São Jorge. E aí sim vai ser sepultado numa cerimônia íntima, apenas mesmo com os membros da família real. Esse local onde o corpo da Rainha Elizabeth II, qual que é a importância desse sepultamento ali na capela? É uma importância no sentido de retratar ali, ser o local onde ela tinha ali maior apreço, né? E também do ponto de vista não só do local, de moradia dela principal, a sede oficial não do governo, mas de seu reinado em Buckingham, em Londres. Mas ela passou boa parte ali, em especial nos últimos anos, em função da pandemia em Windsor. Mas também onde estão sepultados os seus entes mais queridos, A começar, pelo príncipe Philip, que faleceu recentemente, faleceu no ano passado, e também os seus pais, Sim. O rei George VI e também a rainha-mãe, que também tinha o nome de Elizabeth, era conhecida como rainha-mãe. Eu vou te interromper rapidamente porque o Márcio Gomes está neste momento vendo a passagem desse cortejo. Vamos lá, Márcio, pode trazer as informações ao vivo. É muito forte a emoção das pessoas aqui. O carro com o corpo da Rainha Elizabeth II passou exatamente neste ponto onde nós estamos, marcando o início dessa longa caminhada, cerca de 2 quilômetros até o castelo de Windsor. Eu peço desculpas por ter interrompido, mas era marcante ter essa imagem diante das câmeras da CNN Brasil. O momento em que a monarca se despede dos seus súditos e os súditos se despedem da monarca. A ligação fortíssima que existe entre a família real e o Windsor é evidente para quem está aqui na cidade. E testemunhar isso é fundamental, dividir isso com vocês nas imagens que Reinaldo Macedo fez e, claro, que estão sendo transmitidas para o mundo inteiro. Evandro, Marcela. Qualquer coisa é só chamar, a prioridade é sua, que está acompanhando de perto, Márcio. Tá aí o Márcio Gomes que está testemunhando de perto, então, esse cortejo passando ali no castelo de Windsor, se encaminhando para a Capela São Jorge.